Oi meninos, tudo bem com vocês? Nessa semana nós vamos estudar a circunferência. Quando eu falo assim que a gente vai estudar a circunferência, parece até que você já sabe tudo sobre ela e que não teria necessidade, né, da gente estudar a circunferência. Mas na verdade, nós vamos aprender agora não só o que é uma circunferência. No passado vocês aprendiam o que era uma circunferência, encontrar a área, perímetro dela, mas agora a gente vai trabalhar com a equação da circunferência. Então, na geometria analítica, a gente trabalha com a equação da circunferência. Então, vamos começar. Então, primeiro eu quero relembrar com vocês algumas coisas sobre a circunferência. Então, primeiro, o que é uma corda? A corda é um segmento de reta, então, entre dois pontos quaisquer da nossa circunferência. Então, eu tenho aqui uma corda para vocês observarem. Eu tenho um ponto qualquer, outro ponto, esse segmento é uma corda. O que mais que a gente tem que lembrar? Uma circunferência possui um centro. Nesse caso aqui, na maioria das vezes, a gente chama de C. O segmento de reta que vai do centro até na circunferência, a gente chama ele de raio. O raio pode estar em qualquer local da circunferência, tá? Então, ele está aqui, mas ele também pode estar aqui, ele também pode estar aqui, em qualquer local. E se a gente pega o segmento de reta que vai da circunferência de uma ponta a outra, passando pelo centro dela, esse daqui é o diâmetro. Se vocês observarem, o diâmetro vale 2 vezes o valor do raio. Então, o comprimento da circunferência, né, para quem não lembra mais, é 2 vezes π vezes r. E lembrando, a circunferência, ela não tem o raio, tá? Ela é como se fosse um anel, um arco, tá bom? Enquanto que o círculo, por exemplo, é uma moeda, a área dele é πr ao quadrado. Então, a diferença entre círculo e circunferência é que a circunferência é vazada, enquanto que o círculo ele é cheio. E como que a gente descobre, então, essa equação da circunferência? A gente trabalha com dois tipos de equação, com a equação reduzida e com a equação geral. Então, vamos começar a equação reduzida. Então, se eu tenho no plano cartesiano uma circunferência de centro C, observa que o meu centro C não é aqui na origem, ele é em qualquer lugar. Então, a gente pegou num ponto A e num ponto B aqui, ó, um x valendo A, um y valendo B. E desenhei uma circunferência a partir desse ponto. Se eu tomo um ponto pertencente a ela, xy, observa que a distância entre esse ponto e o centro é o valor do raio. Eu vou pegar esse triângulo e vou transportar ele para vocês observarem, ó. Observa as medidas dele. Então, a gente tem aqui, ó, o raio. O que mais que a gente tem? A gente tem essa medida aqui, ó, que é a mesma que essa. Então, ela é essa diferença, ó. No total aqui era y menos o b. Então, aqui ela vai ser o quê? Y menos b. E a gente tem também essa medida aqui embaixo, ó. Quem que é essa medida? É essa daqui. No total, ela seria x. Eu tiro essa parte que é a. Então, aqui seria x menos a. Vou transportar ele para vocês, então, aqui. Quando eu transporto, então, eu tenho esse triângulo aqui. Nesse triângulo, que é um triângulo retângulo, ó, o que eu posso fazer nele? Teorema de Pitágoras. Como que é o teorema de Pitágoras mesmo? Lembra? Hipotenusa ao quadrado. Então, r ao quadrado, tá aqui, é igual aos catetos ao quadrado, somados. Então, o primeiro cateto, x menos a, então, x menos a ao quadrado. E o segundo cateto, y menos b, y menos b ao quadrado. Então, essa é a nossa equação da circunferência, tá bom? O que vocês têm que observar nessa equação da circunferência, meninos? O nosso centro é o A e o B, que estão aqui. E para a gente descobrir o valor do raio, é só eu tirar a raiz quadrada desse termo que está depois do igual, no segundo membro. Vamos ver, então? Como que fica isso na prática? Então, nosso primeiro exemplo. Considerando a equação da circunferência x menos 2 ao quadrado mais y mais 5 ao quadrado igual a 16, determine o centro e o raio dessa circunferência. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, como que era a equação mesmo da nossa circunferência? A equação era assim, ó, x mais a ao quadrado mais y mais b, mais nada, é tudo menos aqui, errei. X menos a, como que eu apago isso, meu Deus?
isso aqui vai ficar x menos a ao quadrado, y menos b ao quadrado, igual a 16. Vamos comparar, então, com a equação que nós temos. A nossa equação é x menos 2 ao quadrado, mais y mais 5 ao quadrado. Aqui é 16, aqui não é 16 também não, aqui é o raio ao quadrado. Eu já quis adiantar o negócio. Então, espera aí, deixa eu apagar aqui. Pronto. E aqui vai ser o raio, Luanda. O raio ao quadrado, né? E aqui sim que vai ser 16. Pronto, agora a gente vai comparar. Vocês têm que lembrar, então, que o meu centro é formado pelo valor de A e B. E o raio ao quadrado tá aqui, é só a gente tirar a raiz quadrada. Então, observa aqui, ó, x menos a 2. Então, a gente já sabe quanto vale meu A. Então, meu A vale 2. E o meu B, y, opa, aqui tem sinal contrário. Então, é só eu trocar o sinal desse. É como se eu estivesse escrevendo assim, ó, y mais o menos 5 para formar isso daqui, tá vendo? Então, se eu quisesse com mais aqui, ele teria que ser um valor negativo. Então, é só trocar o sinal. Então, quem que é o valor do B? Então, o meu B é o menos 5. E para eu descobrir o raio? O raio é só eu tirar a raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 16, o meu raio vale 4. Então, o meu centro é 2 menos 5 e o raio igual a 4. Vamos para o próximo? Escreva a equação reduzida que tem centro menos 3 e 6 e raio igual a 5. Então, vamos lá. Como que é a nossa equação da circunferência? Então, lembrando, ela vai ser o quê? X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Então, vamos substituir? Então, vai ficar x menos... Quem que é o a? Não é menos 3? Então, coloco menos 3 entre parênteses, tá? Mais... y menos, quem que é o b? Não é o 6? Então, y menos 6 ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado, ou seja, 5 ao quadrado. Fazendo as contas aqui, ó, menos com menos vai dar mais 3 elevado ao quadrado, mais y menos 6 elevado ao quadrado, que é igual a quem? Raio ao quadrado, 5 vezes 5, 25. E essa é a nossa equação reduzida da circunferência. Na próxima aula, a gente vai passar para a nossa equação geral, tá bom? Na próxima parte. Aguardo vocês!